Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero convidar os irmãos, acho que o texto já está em tela. E que bom ver a igreja num dia de carnaval, né? Repleta de pessoas aqui que estão desejosos de estar na casa do Pai e de ouvir as coisas acerca da palavra do Senhor. E o texto que está em tela é um texto bem curto, mas é um texto muito atual, e eu gostaria de convidá-lo, sem mais delongas, à leitura do texto, que nos diz assim: portanto, vede prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo texto que acaba de ser lido. E agora, Senhor, que vamos meditar na Tua palavra, Senhor, te pedimos que o Senhor traga ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, assim como também no nosso coração, aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós nesse domingo pela manhã. Que a Tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração uma boa terra, que frutifique, ó Deus, e que possa servir, Senhor, de direcionamento para os dias em que estamos vivendo. Sabemos que nós estamos enfrentando dias difíceis, mas o que aquieta o nosso coração e que apacenta a nossa alma é porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, nos dando forças, sabedoria, Senhor, para lidar com o nosso tempo. E por essa razão, Senhor, queremos desde já te agradecer por tudo que o Senhor deseja nos comunicar aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tempo é breve, a nossa vida é breve, e num tempo tão curto que nós temos para viver aqui nesse mundo, nós precisamos da sabedoria de Deus para lidar com os eventos do nosso dia a dia. Não existe nada mais importante para nós do que, num tempo curto como o que nós passamos, nós perdemos tempo com coisas que talvez não sejam muito proveitosas para nós. Como a vida é muito curta, o conselho de Paulo aqui para essa igreja é que ela, de fato, ela se atente e observe o seu proceder e o seu caminhar. Paulo, quando escreveu para essa igreja, para essa comunidade de Éfeso, Paulo tinha no seu coração dois grandes motivos. Ele trabalha do capítulo 1 até o capítulo 3, falando das doutrinas, que é aquilo que sustenta a nossa vida, é aquilo que nos dá embasamento para o nosso proceder, para o nosso caminhar. E do versículo 4 ao versículo 6, Paulo já trabalha essa carta, demonstrando, indicando àqueles irmãos como que eles deveriam colocar em prática tudo o que haviam aprendido. E aqui eu faço uma breve observação. A nossa vida, ela só se torna uma vida realmente sábia, ou nós nos tornamos sábios na vida, quando nós sabemos lidar, aproveitar o conhecimento, deter o maior número de conhecimento possível, mas acima de tudo, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E essa talvez seja a dificuldade da maioria das pessoas. As pessoas não, se nós compararmos, por exemplo, uma criança do nosso tempo, hoje uma criança de 10 anos, e comparar essa criança, por exemplo, com os reis do passado, com alguns reis do passado, é possível que o conhecimento que uma criança tenha hoje seja muito maior do que um rei, do que um adulto no passado. Tamanha a influência do nosso tempo, tamanho as oportunidades que nós temos de obter conhecimento nos dias atuais. Mas se lá atrás Paulo já traz essa observação para essa igreja, mostrando que eles deveriam olhar para a vida com esse cuidado e aproveitar e viver melhor a vida, é porque certamente haviam pessoas naquela comunidade e dentro daquele contexto que não estavam aproveitando bem a vida. E por essa razão,
nesta manhã, eu gostaria de trazer essa reflexão para nós, porque talvez no nosso andar, no nosso proceder, no nosso caminhar, a gente esteja se desgastando com tantas coisas, que mais nos distanciam daquilo que Deus tem desejado de mim e de você, do que nos aproximado dEle. Esse texto, ele foi escrito, ele foi construído, dedicado o tempo no momento de maior dificuldade do apóstolo Paulo. Essa carta ela é conhecida como a carta da prisão. Paulo estava pela primeira vez preso em Roma, mas ele parou para pensar sobre as dificuldades daquele tempo, a maldade daquele tempo, para dedicar algum tempo ali e escrever e orientar esses irmãos dessa cidade, dessa comunidade de Éfeso. E uma coisa eu fico pensando, quando eu olho para essa narrativa do apóstolo Paulo aqui, antes de entrar nesse texto, é que Paulo, ele é um observador. Paulo está atento ao convívio, ao dia a dia dessa comunidade, e Paulo, quando escreve essa igreja, ele escreve já tendo um entendimento daquilo que eles estavam vivendo. E quando a gente pega o texto sagrado para conhecer um pouquinho mais dessa comunidade, a gente vai observar de um lado Deus se agradando do esforço daqueles irmãos. Esses irmãos ali, eles estavam empenhados, dedicados a fazer a obra, comprometidos dentro da igreja, fazendo o que tinha que ser feito, ou seja, obedecendo, se dedicando o seu tempo a Deus. Tinham irmãos assim ali dentro daquela comunidade, irmãos que de fato estavam dando duro para ver a obra do Senhor acontecendo. E olha que essa comunidade, ela era uma comunidade que estava numa região muito favorável, uma região muito rica. Havia prosperidade naquela igreja, pelo trabalho, pela dedicação daqueles irmãos. Por outro lado, irmãos, aquela comunidade também estava cercada de idolatrias. E muitos daquelas pessoas que estavam ali, eles não estavam assumindo esse compromisso com Deus, tendo uma postura de fato que agradasse a Deus, a ponto de, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, Deus estava demonstrando ali o seu desagrado, porque eles abandonaram o primeiro amor. E olha, que muitas vezes na nossa vida, a gente atribui que viver uma vida melhor, que viver uma vida que agrade a Deus, que ter uma postura correta, depende muito das circunstâncias que nós estamos vivendo. E olha que as circunstâncias daqueles irmãos era uma circunstância favorável. Eles tinham realmente condições financeiras para fazer aquilo que havia de melhor pelo Senhor. Mas alguns deles não estavam pensando nisso, a ponto do Senhor mesmo, de Deus mesmo dizer que eles estavam abandonando o primeiro amor, abandonando as coisas de Deus para viver talvez os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Então, num tempo tão difícil como o nosso e tão curto para cada um de nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus para aproveitar melhor o nosso tempo. E o que o texto vai dizer é exatamente isso. Paulo, quando distribui essa questão, aí eu faço aqui uma observação que eu deixei, eu falei que Paulo falava da primeira parte do texto, ensinando as doutrinas. Paulo também, agora no segundo momento, Paulo vai falar o quê? Sobre a prática, e a prática que Paulo está ensinando a esses irmãos aqui, tem a ver com os relacionamentos. Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos como cristãos, nós precisamos olhar em 3 direções. Em primeiro, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Segundo, a nossa vida conosco mesmo, tendo autoconhecimento, refletindo sobre o que nós estamos vivendo e fazendo no nosso tempo. Terceiro, nós precisamos também avaliar os nossos relacionamentos com os outros, o nosso contexto social, porque a nossa vida, irmãos, com Deus, uma vida que agrada a Deus, ela precisa caminhar dentro dessa direção. Não dá para pensar apenas em nós mesmos e esquecermos de Deus. Não dá para pensar em nós mesmos e deixarmos de fazer coisas tão importantes que atinjam e gerem benefícios para o outro. E o que a gente vai ver aqui é que Paulo, ao falar sobre esses assuntos,
Paulo vai falar, por exemplo, dizendo assim, portanto, chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então veja que Paulo aqui traz uma visão para esses irmãos, para se atentarem para o seu caminhar, para a sua vida, para o que eles estão buscando naquele tempo, dentro da sociedade, o que o seu coração está nutrindo e fazendo com que eles se movam no dia a dia. Nós, irmãos, as nossas atitudes no dia a dia, as nossas ações, elas são muito baseadas naquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que o trabalho só é a solução da nossa vida, nós vamos viver para o trabalho e esquecer das outras coisas. Se nós acreditamos que o nosso relacionamento apenas com o próximo é suficiente, aí eu construo uma relação, busco uma companheira, no caso, eu já sou casado, né? Mas aqueles que estão sozinhos colocam todo o seu coração num relacionamento, achando que só um relacionamento é suficiente para viver uma vida sábia. E o que Paulo está dizendo aqui, que dependendo do seu caminhar, da sua postura, você pode viver uma vida que seja uma vida de um tolo, ou você pode viver uma vida de um sábio. Você pode ter uma postura de alguém que não se atém, que não observa as coisas importantes na vida, e por isso às vezes fica brigando com muitas coisas e deixando de valorizar aquilo que temos. Contentamento é exatamente isso. Tem gente que tem pouco na vida, mas ainda assim é contente, é feliz, é grato, agradece, louva a Deus por aquilo que tem recebido, mesmo sendo pouco. Mas tem gente que tem muito ou pouco, mas não consegue ser grato por aquilo que tem e deseja o que é do outro. Isso a gente vê não apenas no nosso contexto que a gente vive, isso acontece muito, principalmente no ambiente de trabalho. Eu que falo sobre carreira, sobre profissões, eu vejo muito disso no meu dia a dia. E isso às vezes vai fazendo com que aqueles que estão motivados, que estão ali se empenhando para conseguir crescer um pouquinho na vida, às vezes tem contato com pessoas que pensam assim e vai desmotivando, fazendo com que aquele que realmente trabalha bem, se dedica, é compromissado, está motivado no trabalho, perca toda a motivação. Então, se nós queremos viver uma vida de fato, que seja uma vida proveitosa, a gente precisa olhar por aquilo que nós estamos fazendo. Se o que nós estamos fazendo aqui, de fato, tem sido decisões proveitosas na vida, que mesmo sendo um tempo muito curto, a gente se agrade das coisas que nós estamos fazendo. E quando eu olho, eu como pastor e o pastor Carlos também, né? A gente que tem às vezes a oportunidade de visitar um hospital, de ir a um sepultamento, levar uma mensagem, a coisa mais difícil para nós é quando a gente olha para pessoas que estão às vezes nas últimas, ou que já perderam a sua vida, e ali tem pessoas ao seu redor chorando, entristecidos, porque não pode mais ter a companhia da pessoa que tanto ama. E pior ainda, é porque dentro de um ambiente, por exemplo, como um sepultamento, a gente começa a olhar para a vida que é tão curta e tomar consciência de que o tempo passou para muita gente e que não dá mais tempo para remediar e voltar atrás. Talvez porque falta energia, talvez porque falte pessoas que estejam ao lado, apoiando, incentivando, motivando, dizendo: opa, a vida não acabou, ainda existe uma vida inteira para viver. Existem anos aí que Deus tem nos dado para sermos relevantes onde quer que estejamos. E a nossa missão como pastor ali naquele momento, irmãos, não é chorar, mas é incentivar, mostrar para aquelas pessoas que estão perdendo alguém que é tão importante, para que eles olhem para a sua vida e sejam importantes como aquela pessoa que se foi. Eu, quando estou diante de um sepultamento, eu trago essa reflexão sempre ao coração das pessoas. Olhem para a oportunidade que Deus ainda está te dando. Essa pessoa se foi, ela fez o que era possível, ela se dedicou, e por isso as pessoas estão ali chorando e sentindo a sua falta. Mas nós estamos aqui num tempo que Deus tem nos dado, mesmo com uma vida muito curta, para fazer coisas importantes ainda para Deus, para a glória de Deus, e que abençoe também a nossa própria vida e a vida dos outros. E o que Paulo está falando assim o tempo é breve, viva a vida não como nécio, não como tolo, mas como sábios. Deus hoje nos chama, irmãos, nós
membros da igreja Betel, da mesma forma que usou o apóstolo Paulo aqui a viver uma vida sábia, a termos um comportamento que a gente possa fazer com que o outro também se desperte, para viver essa vida, para aproveitar o seu tempo, para dedicar os seus anos de vida à glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. E ele diz, ao final dessa observação, porque os dias são maus. Eu não sei como você tem observado os seus dias, mas eu que tenho rodado por aí muito nesses últimos meses, os 2 últimos meses, e creio que vou ficar até julho, porque esse é um projeto da minha empresa, eu tenho visitado todas as regiões do Rio de Janeiro. E aí, na quinta-feira passada, eu vim atravessando a ponte em direção a Niterói e estava em engarrafamento, eu já estava ali me preparando para aquele momento. E é chato, porque a gente fica ali, buzina, a ponte balança, as pessoas à sua volta, você não sabe, motoqueiro circulando entre os carros, é uma coisa desesperadora ficar na ponte engarrafado. Eu não me sinto confortável com isso. Mas sabe, meus irmãos, enquanto eu estava parado, o meu carro ficou um pouquinho, não sei se fui eu ou o meu vizinho do lado ali, que estava com o carro, fechou um pouquinho a faixa. E aí o motoqueiro que vinha atrás de mim, ele começou a buzinar. Eu olhei para ele e falei assim, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer, eu estou engarrafado, eu não tenho como mover para a direita e nem para a esquerda. Se eu me movo para a esquerda, ele não anda, aí mesmo que ele não passa, e se eu vou para a direita, eu caio lá embaixo. Eu não tinha muito o que fazer. E aí eu olhei para ele assim, como quem diz assim, eu não tenho o que fazer. Ele olhou para a minha cara, ele foi avançando com a moto, quando ele chegou perto do meu retrovisor, ele virou o guidão da moto, e virou o meu retrovisor para o lado de fora. Como existe uma mobilidade nesse carro que eu tenho, ele não conseguiu quebrar o meu retrovisor. Mas a intenção dele era essa, por pura maldade no coração. O homem sem Deus, a pessoa sem Deus, a pessoa que não tem essa sabedoria, que não tem uma postura sábia, ele é capaz de atitudes como essas, que às vezes compromete a sua própria vida. Talvez num lugar ali não teria um pastor à frente do volante, mas teria alguém que realmente iria revidar, talvez muito mais violento do que ele foi violento comigo. Então, irmãos, num dia de tanta violência no mundo, num dia em que os países estão em guerra, pessoas brigando por seus próprios interesses e esquecendo dos outros, Paulo está dizendo aqui que a gente precisa de fato entender com toda clareza os dias que a gente está vivendo, porque se a gente entender de fato os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, e se nós buscarmos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, nós vamos ser relevantes no contexto social, nós vamos ser relevantes no contexto familiar, nós vamos ser relevantes no trato com as pessoas, nós vamos ser relevantes, inclusive, de olhar para a nossa história e ficar contente com aquilo que Deus tem feito em nós. Paulo está falando exatamente, depois desse texto, sobre a relação marido e mulher. Paulo vai falar do relacionamento entre pais e filhos. Paulo vai falar sobre o relacionamento do lar cristão com relação a servos e senhores. Então veja que Paulo está trazendo o entendimento desses irmãos, como é importante o relacionamento, como é importante aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para fortalecer as nossas relações e marcar a vida do outro, mas acima de tudo, marcar a vida de Deus, o coração de Deus. E ele diz no versículo de número 17 assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Insensato aqui no texto, e que Paulo vai colocar como uma postura que não deve ser a postura cristã, insensato quer dizer a pessoa que não tem bom senso. E se existe uma coisa em nós que muda a nossa vida, que faz com que a gente consiga realmente aproveitar melhor o tempo, é ter entendimento daquilo que Deus espera de nós. E por essa razão Paulo está dizendo, olha, em vez de vocês viverem aí à margem, ouvindo acerca dos conselhos de Deus, mas não levando em consideração o seu proceder no dia a dia, vocês agem não como sábios, vocês não procuram, vocês agem mais como insensatos, como pessoas que não têm bom senso.
Então, irmãos, o tempo que Deus tem nos dado, Ele precisa despertar em nós esse entendimento. A gente quando ouve, a gente quando aprende a palavra de Deus, isso precisa ganhar praticidade à nossa vida. Nós precisamos avaliar os contextos e ter sempre o bom senso para saber avaliar, à luz das Escrituras Sagradas, como que deve ser o nosso proceder com o outro. Porque dessa forma, nós estaremos de fato aproveitando melhor a vida. E Paulo está dizendo aqui que esse deve ser o desejo do cristão, procurar compreender qual é a vontade de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Lá em casa, todo ano, o meu filho Nicolas, e o único filho, né, que eu tenho, ele tem déficit de atenção. E eu não sei se vocês têm conhecimento de como age uma pessoa que tem déficit de atenção. Qualquer coisa à sua volta pode tirar totalmente a sua atenção. Então, como estudante, muitas vezes ele tem a maior dificuldade de aprender, não que ele não tenha capacidade para aprender, por conta das coisas que estão à volta. Se um coleguinha fica contando uma piada, se um coleguinha cai, se um coleguinha levanta para ir ao banheiro, se algum movimento do lado de fora, um vento mais forte, qualquer coisa, pode tirar a atenção do Nicolas no momento mais importante do aprendizado. E aí, quando eu pego o dever do Nicolas para ensiná-lo, eu vejo o quanto ele se distrai o tempo todo. Se ele se distrai ali comigo, que estou tentando ensiná-lo, como não deve ser a distração dele na escola? E aí, irmãos, eu faço sempre um combinado com ele, todo início de ano. E hoje eu estava relembrando isso com a minha esposa de manhã. Eu falo assim, a gente já está prestes a começar uma nova trajetória do ano letivo com relação aos estudos. E você está aí às portas de mais um desafio, que é o quê? Passar de ano. Passar, tirar boas notas, fazer a sua parte, se dedicar, se comprometer, e ao final, se você for aprovado, nós vamos fazer uma grande festa. É assim que eu combino com o Nicolas. Então, a gente já tem um compromisso ali. Da parte dele, ele vai fazer o seu melhor. Ele vai se dedicar, ele vai se empenhar. E da minha parte, eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar isso, vou ajudá-lo para que ele possa conquistar os seus objetivos. E ao final, ele passando de série, nós vamos fazer uma grande festa. É ele que escolhe o lugar que ele quer ir. Engraçado que ele sempre escolhe o mesmo lugar, 7 Grill. E aí nós vamos para lá para ele comer a massa, a pizza, ele faz uma festa, ele fica feliz, a gente tira foto e está tudo bem. Irmãos, se o Nicolas, que tem as suas dificuldades, ele é capaz de cumprir com a sua responsabilidade, de fazer aquilo que cabe a ele como aluno, para chegar ao final do ano e tirar e passar de série, irmãos, o nosso desafio não deve ser diferente. E quando o Nicolas passa de série, a gente tem um compromisso de festejar, de se alegrar, porque todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó, quando vê ali o seu filho, o seu neto, conquistando, com muita dificuldade na vida, e alcançando e se projetando na sociedade, o nosso coração tem que se alegrar, e a gente precisa realmente comemorar e fazer uma grande festa. Assim também deve ser a postura do crente. Quando nós assumimos um compromisso de buscar, conhecer a vontade de Deus e praticá-la na nossa vida, como é que deve ser o coração de Deus olhando para nós? Eu queria reportar aqui um assunto que tem muito a ver com esse texto, que foi a avaliação de Deus, o olhar de Deus para Jó. Deus não precisava que Jó pudesse dar digamos assim, nenhuma demonstração da sua fidelidade a Deus, porque Deus conhecia o coração dele como Deus conhece o nosso. Deus sabe dos nossos defeitos, mas Deus também conhece as nossas virtudes. E ao final do texto, ao final do livro de Jó, nós vamos ver, aliás, a trajetória de Jó foi uma trajetória muito difícil, mas Deus já sabia onde Jó chegaria, e qual era o fim destinado da vida de Jó. Jó teve muito mais da parte de Deus do que antes de ter perdido tudo. Jó foi provado na sua vida e na sua própria carne, mas ao final de tudo Deus se alegrou tanto de Jó, que deu a ele tudo em dobro. Irmãos, quando nós procuramos ter um comportamento como esse,
avaliar a nossa vida, ter o cuidado de procurar conhecer a vontade de Deus para nós e colocá-las em prática. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Deus nos abençoa, Deus abre portas, Deus faz com que a nossa família os filhos passem em concurso, as pessoas consigam ingressar num degrau a mais na sociedade. Deus faz com que os seus filhos se projetem na sociedade para que sejam mais observados pela própria sociedade que está distante de Deus. E veja como é importante servir a Deus, importante dar um bom testemunho do Senhor, é importante ser relevante, não apenas para si, mas para os outros. E não tem sido assim na nossa vida, irmãos. Olhe para trás, veja de onde Deus te tirou, veja a obra que Deus realizou na sua vida, veja a obra que Deus tem feito neste lugar, usando poucas pessoas, porque nós não somos uma comunidade tão grande, mas através do nosso trabalho e da graça de Deus que tem sido derramada em nós, nós temos feito um trabalho que tem trazido ao coração daqueles que passam por aqui a alegria, sentimento de que vale a pena, sentimento de que a vida, por mais difícil que ela seja, ainda vale a pena lutar, buscar, conhecer a vontade de Deus e praticar na vida. Porque o sentimento que traz ao nosso coração, quando a gente faz essas coisas e prioriza as coisas de Deus na nossa vida, é de que vale a pena. Deus se alegrava dessa comunidade, Deus se alegrava da vida de alguns irmãos pelo trabalho, mas houve um tempo que eles deixaram de priorizar as coisas de Deus, os seus corações estavam longe da casa do Senhor, e por essa razão Paulo diz: olha, voltem, pensem, reflitam, compreendam qual é a vontade de Deus, para que a vida vale a pena. E o versículo de número 18, ele vai dizer assim: olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo já começa a mostrar para aquela comunidade qual era o caminho de uma vida que agrade a Deus. Irmãos, a vida que agrada a Deus não estão nas comemorações, a vida que agrada a Deus não estão nas festas, a vida que agrada a Deus não estão nas luxúrias. A vida que agrada ao Pai é uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo faz esse contraste aqui. Irmãos, nós não estamos aqui falando da bebida, mas eu gostaria de trazer uma observação acerca dela, porque muitas pessoas me perguntam: Ricardo, por que você não bebe? A Bíblia não condena a bebida, e eu sei disso. Eu olho para o texto e eu vejo isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o proceder da vida de alguns irmãos, eles estavam mais buscando para a sua vida a bebida, os prazeres da vida, do que os prazeres da casa do Senhor. Não é à toa que Paulo chama a atenção deles para que eles procurassem conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê? E aqui eu conto um pouco da minha experiência, porque eu não bebo, irmãos, não é porque a Bíblia me proíbe de beber. Eu bebo pelo testemunho que eu tive dentro de casa. Meu pai foi um alcoólatra, e hoje, para a glória de Deus, não é mais. Está vivo, tem 85 anos, se eu não me engano 86, às vezes eu me erro um pouquinho na conta, mas está lá, sóbrio, vivendo sua velhice, e vivendo para a glória de Deus, dentro de casa, ao lado da sua família. Mas a vida do meu pai na minha infância não era assim. Meu pai, por conta do vício da bebida, ele vivia uma vida incontrolável. Todas as vezes, ele era um homem trabalhador, era um homem dedicado à família, mas quando ele parava aos fins de semana, que ele tinha mais tempo ali, estava no seu horário livre, ele ia para um bar, e lá no bar ele enchia a cara, ele bebia de tudo, e ao beber de tudo, ele ficava tão embriagado, que ele tinha uma postura de alguém incontrolável, e aí ele brigava, chegava em casa todo machucado, ferido, né? E a gente, como criança, olhando para aquelas coisas, a gente via que a postura do meu pai não trazia alegria para dentro de casa. Minha mãe tomou uma decisão e falou com ele: olha, ou você muda e abandona a bebida, ou nós vamos mudar daqui e eu vou seguir com meu filho. Minha mãe tinha 3 filhos, o mais velho tinha 12 anos, e eu do meio.
E aquela conversa com a minha mãe e o meu pai, da minha mãe com o meu pai, foi tão positiva, que mesmo ela não sendo crente, mas assumindo uma postura de dizer que aquele caminho que meu pai estava seguindo, não era perigoso apenas para ele, mas era perigoso também para nós. Irmãos, nós olhamos no nosso tempo, nós observamos pessoas que sabem lidar com a bebida com muita sabedoria, equilíbrio, bebe pouco, e ali bebe de maneira social, como as pessoas costumam dizer, e não afeta a vida de ninguém, nem a vida dela mesma. Mas tem pessoas que não estão preparadas para isso, que elas não se contentam apenas com um copo, com uma garrafa, e ficam ali até perder o controle da sua vida. E o que o Paulo está dizendo para essa comunidade é que eles pensassem sobre o caminho que eles estavam seguindo, o caminho da embriaguez, o caminho de uma postura que não era uma postura correta diante de Deus, e que se eles quisessem realmente perder o controle, que eles não perdessem o controle na bebida, mas que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem viver sobre o controle de Deus. A nossa vida precisa do controle de Deus. Nós só vamos alegrar ao Senhor e ter um dia a dia que agrade ao Pai, se nós tivermos uma postura que uma vida que seja cheia do Espírito Santo na nossa vida. Porque a Bíblia fala que o coração daquele que é impactado por o Espírito Santo, ele nunca é o mesmo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que é bondosa, ela é amorosa com os outros, ela se controla, ou seja, ela tem ali o domínio próprio e tantas outras virtudes que só o Espírito Santo pode nos conceder. E quando a gente aprende a lidar com isso, quando a gente busca se encher do Espírito Santo, nós assumimos aqui uma postura que agrada o coração de Deus, como a postura do meu filho, que me agrada a cada ano que ele passa, a cada ano que ele se dedica. Então é isso que eu quero que você reflita nessa manhã, porque isso se aplica não à sua própria vida, mas à minha vida também, porque estou falando aqui daquilo que também me afeta e me atinge no dia a dia. Muitas vezes eu me vejo tomando atitudes que são atitudes contrárias àquilo que Deus quer de mim. Muitas vezes o meu coração é impactado e eu me vejo aqui irado, às vezes, com algumas atitudes como essa do motoqueiro na ponte. O meu coração ali ficou indignado, porque eu não tolerava que ele não me tratasse com o mesmo respeito com o qual eu estava tendo com ele. E a gente muitas vezes perde o controle por falta da nossa inteligência emocional, né? A gente, por qualquer coisa, a gente se vê irado, a gente vê machucado, e a gente quer, às vezes, revidar com a mesma forma, da mesma maneira. E não é isso. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é assim. Ela tem controle. Ela é uma pessoa moderada, equilibrada, é uma pessoa que, antes de tudo, reflete sobre as suas atitudes e os seus comportamentos, não para agradar apenas as pessoas, mas, acima de tudo, para agradar aquele que o salvou. A nossa vida precisa caminhar assim. Então Paulo dá esse conselho para esses irmãos: olha, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui está no imperativo verbo, ou seja, é uma ordem que é dada por Deus ao apóstolo Paulo, incentivando aquela igreja a seguir esse caminho, a buscar se encher do Espírito Santo. Mas aqui fica uma coisa interessante para nós, irmãos: quem é que enche? Somos nós que nos enchemos do Espírito Santo, ou é Deus que nos enche do Espírito Santo, que preenche toda a nossa vida e a nossa caminhada? Aqui Paulo só está dizendo o seguinte: irmãos, busque a Deus, porque Deus pode encher a sua vida de amor, de bondade, transformar o seu coração e a sua vida por completo, a ponto de que você viva aqui, a ponto de que vocês, Efésios, possam experimentar tudo aquilo que Deus ainda tem por fazer na sua vida, na vida de vocês. E esse é o nosso conselho também aqui na manhã, pela palavra do Senhor, que nós procuramos aqui nos dedicar às coisas que Paulo vai falar mais à frente, para que a nossa vida seja cada vez mais preenchida pelo Espírito Santo. A ideia aqui é como se fosse, um líquido, algo sólido, que à medida que, e a gente como um grande depósito, de que à medida que a gente vai preenchendo a nossa vida, a gente vai transbordando até o dia, ou melhor, se enchendo até o dia que a nossa vida se transborde de amor, transborde de alegria, transborde de empatia e de outros sentimentos que possam, de fato, não apenas transformar a nossa vida,
mas a vida também das pessoas com as quais nos relacionamos. E aí o Paulo vai dizer como que nós podemos nos encher do Espírito Santo. No versículo de número 19 ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, aqui Paulo dá 4 direcionamentos. Primeiro, falando entre vós com salmos. Irmãos, os salmos não é apenas uma poesia, mas era um instrumento de canto, onde as pessoas que estavam seguindo em direção ao templo para buscar a Deus, para estar em contato com Deus, porque a visão deles era teocêntrica, e essa também precisa ser a nossa visão. E o que acontece? Eles iam ali e as pessoas que estavam responsáveis por entoar aqueles cânticos iam conduzindo o povo com muita alegria, expressando, falando acerca da sua vida e cantando louvores até chegar ao templo do Senhor. Então veja que os salmos que aqui está apontando para a palavra de Deus é algo que precisa ser entoado entre nós. Eu não falo do salmo, e eu creio que Paulo não está falando apenas aqui dos salmos, é apenas uma abordagem para justificar e explicar àqueles irmãos que eles precisavam estar em contato o tempo todo com a palavra de Deus. Então, quando nós estamos nos dedicando a aprender sobre as coisas de Deus, nós estamos, à medida em que falamos e falamos sobre os textos sagrados, nós vamos enchendo a nossa própria vida do Espírito Santo, da presença de Deus, e também contagiando as pessoas que tanto ouvem. Qual é o sentimento que você tem aqui nessa manhã, quando você está ouvindo essa palavra? Será que essa palavra tem te mostrado, meus irmãos, que ela tem sido importante para a sua vida e para a minha vida, como foi importante na mensagem do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto e foi lido, e que essa carta foi lida por essa comunidade? Qual era o sentimento que essa comunidade estava tendo ao ter contato com esses escritos e saber do cuidado do seu pastor com as suas ovelhas, mostrando a eles a importância do aprendizado, de ouvir das coisas de Deus como um caminho para viver uma vida cheia do Espírito Santo? O nosso coração, quando tem contato com a palavra sempre nos desperta, nos confronta a assumirmos uma postura no nosso tempo, que seja uma postura digna daquilo que agrade o coração de Deus. E as Escrituras Sagradas eram um caminho para isso. Mas Paulo demais diz: e louvando a Deus de coração com hinos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, os cânticos também, eles expressam todo o nosso sentimento a Deus. Mas nem todo cântico que é cantado, ou hinos que são cantados, de fato, eu diria mais os cânticos, né? Eles de fato apontam para uma vida repleta e cheia de Deus. Existem cânticos que fogem completamente àquilo que é a doutrina correta. E nós precisamos ter entendimento disso, de que não é qualquer coisa que nós estaremos entoando e cantando ao Senhor que de fato reflita aquilo que Deus espera de nós nas Escrituras Sagradas. Mas quanto mais cheios nós tivermos, quanto mais contato com as Escrituras nós tivermos, mais sabedoria nós teremos para avaliar aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos falando, as coisas que nós estamos ensinando às pessoas. Por essa razão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe avaliar tudo aquilo que ela fala, se aquilo que ela tem cantado de fato é algo que reflete as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida dela. E Paulo vai dizer aqui mais, ele vai dizer que nós precisamos dar sempre graças a Deus em tudo, graças por tudo ao nosso Deus. Aí mostra o contentamento, essa postura de alguém que, quando está cheio do Espírito Santo, ele não olha se o que tem é pouco ou muito, mas ele é grato porque o que tem é concebido pela graça de Deus. Nós não somos merecedores de nada, irmãos. Tudo que nós tenhamos recebido da parte de Deus, Deus tem nos dado com o fim
de que a nossa vida seja uma vida de gratidão a Ele. Paulo aqui chama esses irmãos dessa comunidade a viverem uma vida de gratidão, assim como Deus também nos convida a hoje, no tempo atual, a examinarmos os nossos corações, se nós não temos murmurado com as coisas que têm acontecido na nossa vida. Hoje eu cheguei nessa comunidade com um carro diferente, um carro muito melhor do que o meu, não que é meu também, porque os dois são alugados pela empresa. E sabe de uma coisa? Na quinta-feira a gente já estava se preparando em casa para a gente dar um passeio. Eu sabia que eu ia pregar hoje, mas eu também tinha organizado a minha agenda para dar um passeio com a minha família. E aí, na quinta-feira, ou seja, eu ainda iria trabalhar sexta, mas na quinta-feira, o meu carro simplesmente não ligou. Eu fui na farmácia comprar o medicamento, e quando eu fui ligar o carro para vir embora para casa, o meu carro não ligou. A minha família estava toda ali. Eu olhei para a Renata, olhei para o Nicolas, e a gente, e agora? Eu já conheço essa história. Eu tenho que ligar, pedir um carro reserva, eles vão dizer o dia que vão liberar o carro, e olha, o nosso feriado realmente agora está comprometido. Foi esse sentimento. Mas sabe de uma coisa? Dessa vez eu resolvi ficar quieto. Dessa vez eu não resolvi ficar ali lamentando as coisas que aconteceram. Eu fiz o que tinha que ser feito, notifiquei a empresa, pedi que mandasse um reboque, a empresa que aluga os carros, que enviasse um reboque, e fiz no dia seguinte um pedido de um novo carro. Irmãos, todos sabem que eu tenho um Mobi, e ele tem ajudado demais a gente a se locomover, e eu sou muito grato por ele. Mas Deus veio e me presenteou, primeiro, me dando o carro no dia que eu fiz o pedido. E não é assim que acontece, a burocracia é grande, e eu, por certo, não ficaria todo o carnaval com o carro, eu iria pegar o carro depois do carnaval, quem sabe quarta-feira, após 1h da tarde, ou talvez até na quinta-feira. Isso é comprometer inclusive o meu trabalho. Mas sabe de uma coisa? As pessoas que estavam na empresa lá, elas foram rápidas naquilo que elas precisavam fazer. A locadora lá, ela foi rápida, na hora, em todo o proceder, para que eu pudesse pegar um carro reserva. E sabe o que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, 1h da tarde, eu já estava com outro carro, e um carro bem melhor. Se eu olhasse para as circunstâncias da vida, talvez aquele momento ali que o carro enguiçou, eu poderia murmurar, eu poderia reclamar da vida, como talvez em outras situações eu reclamei. Mas quando Deus vai amadurecendo a nossa fé, quando Deus vai trabalhando em situações difíceis como essa, que muitas vezes provam a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa vida, a nossa relação com Deus, Deus está nos dando a capacidade, a inteligência, a sabedoria para lidar com situações que muitas vezes tiram de nós a paciência. Paulo está dizendo aqui, então, viva uma vida grata, se contente com aquilo que Deus tem lhe dado, aproveite a vida com aquilo que você já tem, e seja grato a Deus por essas coisas que Deus tem permitido que chegue a você. Isso não significa, irmãos, que nós vamos nos contentar uma vida inteira com isso, que nós vamos ter que conviver com coisas e seremos impedidos por Deus de crescermos mais, de alcançarmos os sonhos que a gente tem no nosso coração. Eu tenho sonhos para a minha vida como pastor, eu também tenho sonhos na minha vida como empreendedor, e eu tenho sido forjado por Deus no meu caráter, e eu acredito que você também, para que a gente seja um filho melhor, para que a gente viva uma relação com Deus muito melhor, que através do nosso testemunho, do nosso proceder, do nosso caminhar, nós venhamos a pregar com pessoas sem mesmo abrir a nossa boca, com o nosso comportamento, com o nosso proceder, porque é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. E agora ele vai dizer, para finalizar, ele dizendo, olha, dê graças a Deus em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele já prepara o caminho aqui, não apenas para que a gente agrade a Deus com o nosso comportamento, mas que através do nosso comportamento e de uma vida cheia do Espírito Santo, a gente saiba lidar
com o nosso cônjuge, a gente saiba lidar com os nossos filhos, a gente saiba lidar no dia a dia, se somos empreendedores, com os nossos empregados, para que a nossa postura e a nossa conduta revele o quanto nós temos sido preenchidos por Deus na nossa vida. Eu tenho desejado isso para mim, no meu coração. Eu tenho procurado, irmãos, fazer uma reflexão da minha vida. Eu tenho me aproximado das pessoas com paciência, mesmo entendendo que algumas não querem nada. Mas eu tenho me dedicado meu tempo para ser uma pessoa melhor. E se existe algum desafio aqui nessa manhã que eu possa trazer para os irmãos, é que vocês façam, sigam não meu conselho, mas o conselho do apóstolo Paulo aqui nas Escrituras Sagradas. Procurem viver uma vida que agrade a Deus, e só existe uma forma de você agradar a Deus, se enchendo do Espírito Santo. Deus deseja, irmãos, para mim e para você, uma vida onde o Espírito Santo possa transbordar no nosso coração, impactando toda a sociedade à nossa volta, todas as pessoas à nossa volta. E eu quero encerrar essa oração fazendo esse compromisso de assumir uma vida como pastor, que eu seja um pastor melhor para vocês, assumindo esse compromisso de ser um pai melhor para o meu filho, assumindo esse compromisso, à luz desse texto sagrado, para ser um marido melhor para minha esposa, assumindo um compromisso de ser um funcionário melhor para o meu patrão, procurando avaliar todas as circunstâncias da minha vida, de modo que Deus possa fazer como eu faço com meu filho todos os anos, que através do meu comportamento, da minha atitude, Deus se alegre daquilo que eu ando fazendo. E é esse compromisso que eu assumo hoje com os irmãos, que eu tenho assumido de verdade. Vamos orar?